Então tá. Então é isso, pessoal. Boa tarde de novo, tá? Vamos para a nossa aula aqui de conflitos ambientais, que não terminou na semana passada. Só lembrando as pessoas que não fizeram a avaliação, que amanhã a gente já abre no Moodle a recuperação paralela, tá? Para quem quiser fazer, porque não fez a avaliação, e para quem quiser aumentar a nota ou simplesmente se testar, né? Não fiquem preocupados se tirar uma nota mais baixa, porque a nota mais alta é que é levada em consideração. Se foi a da avaliação, fica da avaliação. Se foi da recuperação, fica da recuperação. Vocês já estão cansados de saber disso aí, né? Então, ó, só para vocês terem uma orientação aqui, tá? Então, aqui tá... Bom, não era isso aqui. É lá embaixo, tá? Então, aqui eu botei um monte de coisa, mas não se apavorem, tá? Porque, na verdade, aqui tem um link de um negócio que a gente vai olhar hoje, um atlas de conflitos ambientais no mundo. Aqui tem um texto falando sobre esse atlas. Tá difícil acessar esse link, já tentei, mas tem alguma coisa a ver com a internet hoje, né? Mas nos outros dias funciona legal. E aqui tá direto para baixar os arquivos que eu coloquei, tá? Então, basicamente, esse texto aqui é um texto que fala sobre esse atlas, sobre esse mapa, falando do Brasil como um país com muitos conflitos ambientais. A gente já vai falar sobre o que é isso, de novo, né? Aqui é um texto muito legal da Fiocruz, que é essa instituição que, inclusive, é responsável pela fabricação de uma das vacinas aplicadas no Brasil, né? Muito competente, por sinal, né? Aqui é uma planilha para quem quiser ver numa tabela Excel toda a quantidade de conflitos que tem no Brasil, né? Então tá ali tudo ordenado, é bem legalzinho para quem quiser. Por exemplo, guarda isso aí. Não é para decorar isso aí é para consultar, entendeu? Ninguém sabe tudo isso aí de cabeça. Mesmo quem trabalha com isso aí diretamente, como eu, tu não vai lembrar de tudo. Mas é para consultar. Tem alguma coisa no Rio Grande do Sul? Vou dar uma olhada ali. Tem alguma coisa lá no Pará? Vou ver, e certamente tem, né? Em todos os estados tem. E aqui é um texto bem legal sobre 2 acidentes trágicos, né? O de Brumadinho e de Mariana, ambos em Minas Gerais, daquelas represas que se romperam, tá? Episódio extremamente triste, tem muita coisa para falar a esse respeito aqui. Esse é um texto bem legal. Eu evitei de colocar imagens chocantes para vocês, porque realmente é bem pesado, tá? Quem quiser ver realmente como foi, tem um monte de foto e vídeo na internet sobre isso, né? Mas já vou avisando que é punk, viu? Né? No caso de Mariana, foram dezenas de pessoas que faleceram, e no caso de Brumadinho, centenas. Foi horrível. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu quero continuar aquele caso, deixa eu ver se eu acho aqui, sobre a Califórnia lá que a gente está falando, tá? Então, assim, ó, como eles estavam com muito problema de distribuição de água lá na Califórnia, então de 1930 a 1960, eles começaram um período de expansão de construção de barragens. Vai vendo, né? Porque, veja bem, né? Antes disso ser necessário, é tudo uma questão de quantidade, pessoal. Quando tu tem uma ampla quantidade de terras e pouca gente habitando, tu não tem muita necessidade de regulação, de planejamento, porque tu pode usar os recursos à vontade, tu não impacta muito, né? Mas quando tu tem uma população de dezenas de milhões de pessoas, uma economia próspera, crescendo, aí os conflitos ambientais naturalmente começam a acontecer, porque começa a haver a necessidade de repartição do uso dos recursos. Entendeu? Então, aqui só para entender, ó, isso aqui são os grandes projetos feitos na Califórnia. Chegou uma época aqui, ó, da década de 30, começou a crescer o número de projetos, década de 60 teve o auge,
depois começou a cair, teve um período ali em que eles não implantaram muitos mais projetos, mas vocês vão ver por que isso aí não teve tanta renovação, né? Porque também o número de fazendas começou a diminuir e o número o tamanho da área agrícola, tá? Mas isso não quer dizer queda da produtividade, porque eles começaram a produzir mais em menos área. E isso se consegue com mais investimento em tecnologia, né? Então aqui cita casos de barragens feitas em outros estados, como um estado vizinho ali do Idaho, né? Porque daí os rios vêm de outros estados, tá? Agora veja só, isso aqui na década de 70, ó. 3 cidades foram inundadas, tá? E aí teve um número de mortes, é horrível falar dessa forma como eu vou falar, tá? Mas pequeno se comparado a outras que ocorrem no mundo, como foi o caso de Brumadinho. Eu não estou minimizando, veja, eu sei que é pesado falar dessa forma, quando a gente coloca vidas humanas numa tabela e quantifica isso. Eu não estou minimizando a tragédia, eu estou dizendo que o impacto foi menor, entendeu? Mas só para ter uma ideia, que isso não é uma exclusividade de país em desenvolvimento ou país mais pobre. Que esses projetos aí que mexem com grandes volumes de recursos naturais, como rios, por exemplo, passa por um período de maior intensidade de chuvas. Às vezes a represa que não está sofrendo uma manutenção adequada ou nunca teve desde que ela foi construída, um episódio com tantas chuvas, ela começa a sofrer uma pressão para a qual não tinha sido projetada, né? Isso também ocorre, tá? Então, basta aqui está o estado da Califórnia, para vocês terem uma ideia. Aqui, nessa parte centro-norte, é onde está o grosso da precipitação, das chuvas, né? Aqui o clima californiano já começa a ser mais frio e úmido. E aqui é o clima que a gente chama de Mediterrâneo, né? Ele é mais seco, semelhante ao sul da Europa, onde está o mar Mediterrâneo, tá? E verões secos. E aqui está a maior parte da população, principalmente nessa área que assim está essa pontinha, né? Onde fica uma das maiores cidades dos Estados Unidos, que é Los Angeles. Tá? Bom, então isso aqui é só para vocês terem uma ideia da quantidade de represas e o tamanho do triângulo corresponde ao volume de metros cúbicos de cada represa, tá? E veja bem que tem recursos que são locais, de prefeituras, represas cujos recursos foram feitos com grana do país, nível federal, outras estadual e federal juntas, inclusive a maior delas, né? Tá? E outras só estadual, né? E aqui vocês têm os canais de distribuição de água, né? Então vejam só aqui grandes canais para levar água de uma região para outra. Tá? Agora, aqui está um grande problema. Por quê? Tu tem aqui é a região que tem mais água, mais chuva, aqui é a região mais seca, e aqui tu tem uma confluência de rios que deságua nessa baía onde está a cidade de São Francisco. Conforme se usa mais essa água que vem para cá, menos água vai para cá. Ah, mas daí, né, professor, vai para o mar tem bastante água. Só que o problema não é o mar aqui, o problema é essa região aqui, que daí diminui as águas aqui e prejudica não só a fauna e a flora aqui, prejudica a produção agrícola aqui dessa área, que também tem. Percebeu? Então, veja bem, qual que é o objetivo dessa aula? Tem uma coisa que eu venho falando lá do início, tem que ter planejamento, tem que ter fiscalização, blá, 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 é que é o seguinte, ó, quando chega um ponto em que os recursos se tornam escassos, tu tem que ter uma administração estadual, federal, etc., ou até municipal, para dizer, olha, vamos repartir isso aqui. Vamos ver o que fica para... Tal, aqui vai perder água, então esse pessoal vai ter que ser indenizado. E quem é que vai pagar? Percebeu? Alguém vai ter que pagar. Então, os lucros que estão em outras áreas que se beneficiam do recurso vão ter que, uma parte, ser distribuída para a área que ficou no prejuízo. Aquele vídeo que eu coloquei ali no WhatsApp, depois eu coloquei lá no Moodle, eu criei uma seçãozinha lá embaixo, na página do Moodle, só para vídeo de atualidade. Eu sei que o espanhol ali é um espanhol rápido, né? Mas dá para usar a legenda. Eu ouço bem e tal, estou acostumado, mas é até legal para vocês treinarem espanhol,
que é uma língua importantíssima saber, né? Então, lá embaixo tem um vídeo falando sobre o problema da falta de chuvas do centro da América do Sul, não é só no Brasil, né? E o prejuízo que isso está causando para a Argentina, né? Na agricultura deles. Então, assiste aquele vídeo lá, é bem legal. Então, olha, transporte da água feito em canais artificiais, às vezes vem de onde? De montanhas, porque não tem chuva suficiente. Então, um degelo dessas neves forma água que é canalizada, que é distribuída através dos canais. Agora, veja só o detalhe. Com o aquecimento global, essas neves tendem a diminuir. Percebeu? Quem é que paga? Ah, mas os Estados Unidos são os maiores poluidores. Hoje em dia não são só eles. São eles, a China também. Percebeu? Então, quer dizer, cada vez mais existe uma pressão mundial por substituir a matriz energética do petróleo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de canais feitos no interior do estado, né? E de como isso é importante para a agricultura deles. Né? Por exemplo, um estado que produz metade dos frutos hortaliças do país inteiro. Né? Isso é só para ter uma ideia da importância. Isso aí é uma trilha de slides que vai longe, né, pessoal? Então, vou tirar daqui e falar de outros assuntos agora, senão a gente vai ficar só nisso. Agora, o interessante é que isso, pessoal, não se conquistou só com eleição de um governo. Esse que é um outro ponto. Se conquistou quando uma associação de moradores entrou na justiça e processou um grupo que estava, entre aspas, não é a palavra certa, mas roubando a água deles. Não, roubando água não é a palavra certa, né? Porque tu tem um rio, tu não tem regulamentação, tu vai usando. Aí tu cria regulamentação, opa, mas eu estou perdendo aqui água para a minha área. Então tu entra com uma ação na justiça e aí é feita uma nova lei para contemplar aquele grupo que saiu no prejuízo, entendeu? Então isso é para vocês terem uma ideia de que as coisas não são simples como a gente imagina. E que só mesmo, por isso que é importante quem pensa em fazer direito, quem pensa em fazer administração, né, levar essas coisas em consideração. Cada vez mais os conflitos sociais, e aí no caso os ambientais, eles vão ser levados para onde? Para a esfera judicial. Ah, mas que coisa chata demorada. Pessoal, ainda bem que é assim. Que isso não é assim, como é que funciona? Funciona que nem em certos lugares do nosso próprio país e de outras regiões do mundo. Funciona na bala, na violência. Né? Então, ainda bem que vai para a esfera judicial. Tá? Legal? Fechar isso aqui. Agora, abrir aqui. Ó. Então, aqui, esse link aqui, tá? Como a internet está lenta, eu já abri ele. Ele vai dar acesso para vocês para um mapa com conflitos ambientais no mundo. Olhando isso aqui, o cara fica apavorado. Né? Então, tu vai clicar aquele link lá, tu clica numa bolinha dessas aqui e tal, aí vai te dar acesso ao conflito e tal. Muitas vezes esse conflito não é um conflito violento. Claro que em algumas regiões é, entendeu? Então aqui tu vai clicar aqui nessa barra da direita. Não está funcionando? Então aqui vai te dar o tipo de atividade que está levando a um conflito na região. Uma planta nuclear, de usina nuclear, mineração, manejo do lixo, gado, isso aqui, né, bastante como o Brasil, poluição de combustíveis fósseis, utilização da água, isso aqui é um dos que mais vai bombar no mundo nos próximos anos, né? Cada vez mais, e não é porque a água vai acabar, mas é porque a concentração humana em certos lugares vai tornar localmente a água boa de beber mais rara. Ah, mas daí como é que eu consigo ela? Com mais tratamento, e mais tratamento é mais custo, e mais custo é mais imposto. Então a questão é, quem paga a conta? Entendeu? Mais imposto, ok, mas para quem? Para todo mundo, ainda mais num país que já se paga muito imposto. Percebeu como as coisas são bem complexas? Aí entra economista, entra o pessoal da área do direito, entra planejador, engenheiro, entra administrador. É importantíssimo isso, entendeu? Conflitos pela construção de infraestrutura. Às vezes, pessoal, é necessário construir uma determinada infraestrutura. É necessário construir uma ponte em um determinado lugar. É necessário construir uma usina hidrelétrica. Só que tem uma população que é afetada. E essa população que é afetada
deve ser indenizada. Por isso, hoje, na construção de certas obras, como represas, uma parte significativa do custo da obra é para indenizar a população local. Entendeu? Então, assim, é bem interessante aqui. Esse link está lá no Moodle, quando vocês quiserem pesquisar, fazer trabalhos aqui, uma boa fonte de dados. Aí aqui estão as novidades, né? Os conflitos recentes, eles publicam, eles atualizam aqui, tá? Aqui, quando quer saber o nível de sucesso do conflito, se ele foi resolvido, se ele não foi, se ele está sendo encaminhado. Aí tu tem como fazer busca, tem como buscar um idioma, não tem português, né? Mas tem aqui o espanhol, para quem não tem facilidade com o inglês, tem o inglês para quem quer treinar também, né? O que mais? Se quiser pesquisar por país ou uma empresa específica, né, ou por um tipo de produto, uma mercadoria, impactos devido à pecuária, devido à soja, entendeu? É um material riquíssimo aqui, tá? Para vocês pesquisarem, beleza? Onde é que eu estava aqui? Não, tá. Me avancei aqui. Então, embaixo aqui, E aqui está um texto que fala sobre as represas de Mariana e Brumadinho, né? Brumadinho, a tragédia foi em 2019, tá? Mariana foi alguns anos antes, 2015, legal? Ou seja, barragem de rejeitos, barragem de sobras da industrialização que são colocadas ali para não serem jogadas rio abaixo. Só que isso aqui começa a pesar, e se não é feita a fiscalização nas barragens e obras de contenção, ela pode romper, né? Então aqui tem um vídeo que vocês podem clicar. É um vídeo institucional, então mostra só o lado bom da coisa, né? Eu não botei vídeo pesado aqui, porque, como eu disse para vocês, nós estamos numa época de pandemia, tem uma época aí que muitas pessoas são afetadas, sua sensibilidade é afetada, então eu não quis botar coisa pesada. Mas quem quiser ir atrás disso, basta fazer uma busca na internet, botar lá Mariana, Brumadinho, tragédia, vocês vão ver coisa que não acaba mais e pesada, viu, pessoal? Já vou avisando. Então, basicamente, como é que é feito, né? Aqui está a mineração, está a escavadeira, joga o rejeito aqui. Mas antes é feito um dique. Na medida que isso aqui vai aumentando, tu vai construindo novas barreiras, entendeu? A questão é que isso aqui pode se tornar um volume muito grande, uma massa muito grande, que pesa sobre essa barreira. Normalmente é feito de um modo para conter. Só que se tu tem um aumento da pluviosidade não previsto e tu não tem a devida fiscalização na área, ou cá entre nós, né? Se algum tipo de propina paga algum fiscal, a gente sabe que isso pode existir, e ele faz vistas grossas para o administrador da obra para não multá-lo, mais tarde isso aqui pode romper, levando a uma grande tragédia rio abaixo, né? E aqui tem aspectos da lei, mostrando, daí tu clica no link, tu vai direto à lei, quer dizer, material para pesquisa aí. E aqui, pessoal, só para ter uma ideia, né, do que aconteceu, né? Eu não vou descrever em detalhes aqui, eu acho que vocês já estão a par, né, mas teve gente que, obviamente, veio a óbito da pior forma, né? Da pior forma não, mas de uma forma horrível. Cidades foram destruídas, e depois, para as pessoas que sobreviveram, tem aquilo que a gente chama de estresse pós-traumático, né? Como aconteceu lá em Santa Maria, com aquela boate que incendiou, e vários outros acidentes, não só no Brasil, mas no mundo. O que acontece? A população depois ela fica realmente afetada, com estresse acima do normal. E às vezes uma das formas de minorar esse problema de sobreviventes é abandonar a área mesmo. Pois a empresa indenizou e tudo, mas a gente sabe que isso não paga o sofrimento, né? Não paga a ausência das pessoas que poderiam estar ali com a gente. Isso aqui só para ter uma ideia da lama que foi jogada no oceano logo após o impacto, né? Então, quer dizer, não foi brincadeira, né, pessoal? Essa aí, uma das tragédias, tem outras que a gente pode comentar, etc e tal. Agora eu queria comentar, assim, só para vocês terem uma ideia desse tipo de conflito ambiental,
que às vezes ele não é tão violento, tão trágico, mas ele existe em diferentes níveis até mais brandos, tá? Vou comentar com vocês. Olha, esse aqui é um parque estadual de um bairro de Florianópolis chamado Rio Vermelho, tá? É uma área assim bonita e tal, meio virgem, que tem dentro da ilha. A ilha que o pessoal chama de Floripa, na verdade é um apelido, né? Porque o nome oficial da ilha é Ilha de Santa Catarina, correto? Então aqui tu tem uma paisagem diversificada e tal. Quando o relevo é mais íngreme, a vegetação é mais densa, porque concentra mais umidade. Aqui vocês veem uma vegetação mais rala e aqui umas espécies diferentes. Já vou explicar o que é isso, tá? Bom, quando tu observa no mapa, aqui está essa área branquinha é a área urbana, tá? Então o que está branquinho são as áreas construídas. Florianópolis é uma cidade estranha porque ela tem uma parte continental, uma parte insular, que é onde está a administração. E os bairros, eles são litorâneos, correspondem às praias. Fora aqui que é a área central, tá? Tem um bairro, que é esse que está aqui, que ele não é costeiro. Aqui estão as ruas dele, tá? E aqui em vermelho estão as vias principais. Do lado de cá, em verde, tem um parque. E do lado de cá, em verde, tem o mesmo parque. Ele, então, dentro, ele se divide em duas seções, tá? E o bairro que está aqui, ele não tem acesso à costa, como a maior parte dos outros bairros que são praias, que são balneários, né? Então, é um bairro mais interiorizado, que ele se caracterizava no passado mais pela pecuária, pela agricultura, e hoje virou meio que um bairro dormitório. O pessoal sai daqui, aí pega a estrada aqui, depois vai para o norte, vem para cá. Por que não vai direto pelo meio? Porque no meio é morro. Até tem acesso, mas não é tão utilizado. Bom, o que acontece? Aqui vocês veem uma área esbranquiçada, que é um cordão de dunas. E para a direita, ou seja, para leste desse cordão de dunas, tem uma área verde. A maior parte dessa área verde aqui, ela não é nativa, ela não é natural, ela foi cultivada. Tá? Então aqui estão as ruas, né? Depois aqui tem feito uma pintura, né? Uma legenda aqui com o tipo de vegetação que tem. A vegetação natural é a que a gente chama de restinga, que é arbustiva. Aqui onde tem morro, daí já é Mata Atlântica. Mas aqui no litoral, o que é? É capim, é arbusto. Só que daí tem um cara que plantou pinheiro aqui. Tá? Um cara que plantou pinheiro. Esse cara, aqui está o bairro, aqui está um cordão de dunas e aqui está a vegetação que foi cultivada artificialmente. E aqui está a praia. Praia do chamado Moçambique. Esse cara, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Depois eu vou botar, aqui está a paisagem, tá? Parece lindo, maravilhoso. Só que aqui, ó, tá vendo a vegetação? Essa aqui é uma vegetação que foi cultivada desde os anos 60. Desde 1960. O que é isso? É pinheiros. Pinus eliotes, que é o pinheiro típico da América do Norte. O cara plantou na ilha de Santa Catarina. Não é nativo daqui. Tá? O que aconteceu? Aqui está o livro que foi publicado, né? Só que não fica bom ler aqui, mas eu vou pôr o link lá para quem quiser acessar, né? Mas tem um rascunho desse livro que eu consegui num blog, né? Que está aqui. Esse Henrique Berenhauser era um sujeito. Na época não existia o que a gente chamava de ambientalista, como é hoje, que é um cara que tenta preservar a vegetação original, a fauna e a flora. Não. Mas existiam aqueles caras que eram devotos, que gostavam da natureza. Esse cara era advogado de formação e ele tinha como um desejo pessoal criar um parque florestal em Santa Catarina ao estilo dos parques europeus. E como é que é um parque europeu? Parque europeu é um parque com pinheiros, com árvores afastadas, onde as famílias andam entre as árvores, fazem piqueniques. Ou seja, não é. Cadê aquela outra imagem? Esse tipo de vegetação natural da região, entendeu? Então o cara não tirou essa mata. Mas ali onde tinha restinga e duna, ele cultivou. Como é que o cara fez para cultivar isso lá? Aí começa uma epopeia. O cara era muito bem articulado politicamente, o texto é longo, tá? E ele fez contatos com
com empresas e governos de vários países. Até o exército americano mandou semente para ele e tal, né? Então, imagina, ó, ali no morro tinha Mata Atlântica. E aqui tinha o quê? Tinha capim de duna. Tá? Então, isso aqui são fotos históricas. Aí ele começou a tentar plantar umas mudas aqui. E não era qualquer árvore que pega, porque qualquer pessoa que está mais ou menos tem noção do que é plantar, e principalmente no solo, né, sabe que vai precisar de um solo fértil. Isso aqui é areia. Tá? Então, ele tentou várias vezes. Fez vários tipos de cultivo, botou solo, fez mudas, fez cordões aqui, botando um solo mais fértil para ver se as coisas vingavam. Foi tentando. Ele foi tentando até que conseguiu. Ele criou uma floresta onde antes tinha duna. Tá? Então aqui está a muda do pinus, enraizamento dela. Então ela é uma espécie muito guerreira. E depois que tu pega, cara, é difícil tirar, porque ela se expande, no dizer popular, como uma praga. Entendeu? Só que é assim, ó, ficou bonito? Esteticamente eu diria que sim. É natural? Não. Pô, então o cara cometeu um crime. Não, porque não era tipificado como crime. Não existia uma lei ambiental dizendo isso é crime. Então, não existiu o crime. Ele fez algo que, na mentalidade da época, era reconhecido como algo extremamente bom e racional. Por que racional? Porque, além de servir como um parque para turismo, tinha áreas que seriam exploradas para obtenção de madeira. E veja bem, madeira de pinos, o que evitaria a exploração da Mata Atlântica. Aí tu não corta a madeira nobre da Mata Atlântica e cortaria a madeira do pinos. Entendeu? Então, essa era a lógica dele. Aí, mão de obra. Quem é que vai ser a mão de obra para plantar tudo isso? Essas são fotos antigas, tá? Fotos históricas. Quem é que vai ser mão de obra para plantar tudo isso? Adivinha? Sabe quem que foi plantar? Presidiário. Que na época podia, hoje não. Não vou nem entrar aqui no mérito se está certo ou errado, mas na época botaram os presos para plantar. Né? Hoje em dia tem uma série de senões aí. O pessoal vai dizer que não pode. E, enfim, que vegetação original, que foi substituída em grande parte pelos pinos. Mas também foi cultivado pinos onde não existe. Esse arquivo também vou botar para vocês baixarem, se vocês quiserem, mas é um rascunho, tá? Inclusive tem caracteres aqui errados e tal, né? Não devia estar aqui, mas é bem mais fácil ler do que naquela versão definitiva lá. Tá difícil carregar aqui. Então começou a dar certo alguns capões. Agora, o detalhe, essas dunas, elas são móveis. Tá? Elas são móveis. Fora essa área que tem a vegetação de restinga, as dunas são móveis. Por quê? As dunas se movimentam com vento. Tá? Isso aqui é vegetação ao chegar na praia. Aqui não tem pinos, mas para dentro tem. Deixa eu ver aqui se mostro aqui. Tá aqui, ó. Então, as dunas, elas vão se movimentando, tá? Aqui o vento vai incidindo, os grãos de areia vão rolando e a duna vai se mexendo. O que acontece? Quando tem casas perto da costa, as dunas podem invadir as moradias. E o bairro que está ali, que eu mostrei para vocês. Quando esse cara plantou isso aí, sem ser objetivo dele, ele segurou as dunas para não invadir o bairro. Entendeu? Então ele fez uma espécie de manejo ambiental. Mas veja bem que na época dele, ecologia nem era uma... Esse aqui é outro tipo de árvore que ele tentou plantar. É a casuarina, que é uma espécie da Austrália. É a espécie de árvore que chega mais perto da água do mar. Ela é adaptada para isso. É natural da Austrália. Ela dá uma excelente sombra. Só que veja bem, quando a ecologia começou a se tornar uma ciência reconhecida mundialmente, tal, esse cara e esse parque já existiam há mais tempo. Então, aqui os pinos aqui, ó. Então o que acontece? E aqui uma vegetação mais nativa, e aqui a vegetação mais nativa. Então esse cara ele criou uma coisa que hoje seria totalmente condenável, que não é natural, não é nativa. Só que na época dele fazia todo sentido, entendeu? Não existia o desenvolvimento da ciência ecológica como nós temos hoje em dia, tá? Só que o que acontece?
nos anos 90, começou a se regulamentar os parques através de um conjunto de leis chamado SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E daí esse parque estadual, ele virou uma unidade de conservação sob lei federal. Tá, mas daí então tem que fazer isso aí virar uma área de preservação natural, ok? Cara, daí começa uma série de discussões. E os pinos? Vamos tirar os pinos? Não, mas os pinos estão lá há décadas. Não, mas eles não são nativos. E para tirar os pinos, tu corta, nasce de novo. Pega fogo, nasce depois. É uma espécie guerreira. Pega fogo, aqui é sombra, tá? Mas ele, quando pega fogo, é que eu não tenho foto aqui, até depois posso achar. Mas quando pega fogo, eles ficam tostados, tá? Os galhos deles, as folhinhas, que são folhinhas finas, secam, caem, e na cinza aqui nasce mais, cai a semente, nasce mais pé de pinos ainda. Então, a não ser que tu destinasse uma verba absurda para cortar toda a madeira, aí tem um outro problema, tá? Tu desmata tudo. Vamos supor que tu desmatasse tudo. Tá? Isso aqui é uma foto histórica. Mas vamos supor que tu desmatasse tudo. Aí o que cresceria aqui? Se tu conseguisse matar o pinus, porque fica a semente ali, tu vai ter que estar sempre cortando ele. E a mão de obra para fazer isso? E o custo, salário? Porque esse pessoal não vai trabalhar de graça, né? E aí? Tinha uma ambientalista radical de um instituto aí porque é o seguinte, ó, daí foi criada uma comissão para discutir como ia se organizar o parque. E daí chamaram uma empresa aí de manejo ambiental, lá do Paraná. E a ambientalista, a moça, né, engenheira e tal, extremamente radical, ela disse, olha, o único jeito de matar o pinus é botando agrotóxico. Como é que é? É, mas se tu encher o solo de agrotóxico, tu mata o pinus, mas tu também polui a água subterrânea, onde tem pessoas que tiram água de poços da região. Aí tu vai contaminar o lençol freático. Percebeu? A ideia dela não foi para frente, ainda bem. Acabou vingando a ideia depois, porque esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês é de um professor da Universidade Federal, que ele mostrou como o parque ele tinha um efeito benéfico para a região, e tinha várias espécies ali que serviam para a exploração madeireira. Em suma, acabou vencendo a ideia de que deixa o parque lá, não tira que vai ser pior. Quer dizer, o parque não, o parque fica, né? Mas deixa o pinus lá, que se tirar vai ser pior. Entendeu? Mas veja bem que parece que é uma estação de pesquisa, né? De criação de espécies aquáticas. Então, assim, se percebeu, tem coisas que uma vez estão feitas, é melhor tu não mexer, que pode tornar mais difícil o tratamento ainda. Entendeu? Onde é que está aqui a página aqui? Para resumo da história, esse parque que fica ali entre o bairro e a praia, o parque está aqui no meio, e tem uma outra parte lá nativa que está mais perto das montanhas. Ele acaba sendo acessado pela população que mora no bairro e migra para o litoral para uma atividade ali, praticar o seu surf. Ele acaba sendo acessado por gente que anda a cavalo ali, faz trilha, tem gente que vive de passeio turístico. Só que tá, existe a tradição, existe o choque com os ambientalistas que querem uma preservação integral, e existe também, o que não é para se desprezar, interesse dos proprietários lindeiros. O que é o lindeiro? É o cara que tem fronteira, não é a palavra, que a propriedade dele está na divisa com o parque. Então é do interesse muitas vezes desses lindeiros que o parque seja reduzido para ele aumentar a propriedade dele. Existe também processo de ocupação irregular, de gente que vai avançando sua propriedade na calada da noite, no parque, ninguém vê, ninguém viu. Muita gente não é tola de denunciar, porque corre risco de ser ameaçado, para não dizer coisa pior. Então, são vários interesses. O interesse ambientalista, o interesse do usuário,
o interesse do ambientalista que acha que não tem que mexer porque senão pode ser pior. E tem uma outra coisa. Se tu tira todas as árvores, mesmo que elas não sejam naturais, tu tira uma barreira natural à ocupação irregular. Muitos vão dizer assim, mas a ocupação irregular ela beneficia o cidadão de baixa renda que não tem onde morar. Olha, pessoal, eu gostaria de acreditar que é assim, mas não é sempre assim, não. O que tem o pessoal que mora realmente em submoradia, que mora em área de favela, que mora em área de morro, mas tem muitos casos de pessoas que botam a cerca ali, constroem um barraco simples, e depois que a situação está consolidada, e é exatamente essa a expressão jurídica, situação consolidada, ou seja, não dá mais para tirar, o que ele faz? Daí ele começa a melhorar a sua propriedade. Ou seja, ele tinha dinheiro, recurso, para construir em outra área, só que ali a terra era de graça. Só que quando o cara ocupa, para não dizer invade, que daí é um termo que tem juízo de valor, mas ele ocupa a área, tu não sabe, tu não conhece toda a vida pregressa do sujeito. Tu não sabe se é um cidadão de baixa renda, se é uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, ou se não sabe se é um especulador, que às vezes usa até a população de baixa renda, depois que ela consegue ficar ali porque não tem onde ir, o cara conseguiu o título? Consegui. Beleza, agora eu compro de ti. O cara pega, vai embora para outra área. Tem gente que é usada assim. Então, isso é para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala em conflito social e conflito ambiental, tu tem que ver caso por caso, não generalize. Porque tem caso realmente das pessoas que são injustiçadas, e não são poucos casos, mas tem esses casos aí. E qual é que ficou como justificativa? Pode ocupar ali, porque a vegetação não é natural. Só que hoje em dia, infelizmente ou felizmente, sei lá, não dá para tirar mais, porque tu tira volta, a não ser que tu polua todo o solo para não nascer mais. Percebeu? Como às vezes é complicado. Então, quando a gente olha um conflito ambiental, a gente tem que ver o caso, o que aconteceu. Né? O que eu sei dizer para vocês é que no caso de Brumadinho, do rompimento da represa, e antes ainda de Mariana, lá em Minas Gerais, eu não vi condenar pessoas responsáveis serem presas. Isso, no meu entender, eu não sou da área do direito, então eu posso falar aqui uma grande besteira, eu não entendo disso, né? Entendo só aquilo que eu leio na mídia. Eu sei que não houve gente que pagou seus crimes. Houve indenização, mas gente que, de repente, teria que seria provavelmente o responsável pela fiscalização, por saber tudo que acontecia ali e não cumpriu com o seu dever, eu acho que saiu ileso. E isso é uma injustiça, né? E como é que se resolve isso? Eu acho que essas comunidades de moradores, né? Eu sei que no caso ali tem muitas pessoas humildes, tal, sem recursos, mas tem que se organizar em associações, tem que ter, às vezes o cara classe média ou classe mais abastada da região, juntar recursos, pagar advogados e acionar o Estado, porque daí quando tu aciona o Estado tem que indenizar as vítimas, aí os caras começam, opa, estão perdendo dinheiro. Então vamos fiscalizar melhor isso para não perder, porque daí se não começa uma avalanche de ações indenizatórias, aí os governantes pensam, pô, se a gente não se mexer para fiscalizar isso que está acontecendo, nós vamos nos ralar, porque vão ficar sem recursos. Então, infelizmente, ou felizmente, aí tanto faz, né? O modo de tu conseguir fazer com que esses representantes públicos cumpram suas responsabilidades é acioná-los juridicamente para que sintam no bolso, né? Mas com muito mais do que tem sido feito, né? Legal, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Alguma questão que vocês queiram colocar? Tranquilo, favorável? Ó, antes que eu me esqueça, tá? Coloco demais esse aviso aqui, mas é porque às vezes o pessoal não assina e daí eu acabo dando falta sem querer. Falou? Então é isso aí, pessoal. Até a semana que vem. E não esqueçam, para quem não fez avaliação, a partir de amanhã já começa
Tchau, pessoal. Obrigado. Amanhã já começa a recuperação, falou? Então acessem lá o Moodle, tá? E não deixe de ver os vídeos lá que eu coloco como atualidades. Um abraço para vocês.